Está no ar mais um Descomplica, vamos descomplicar a palavra de Deus, os textos bíblicos, as palavras difíceis que alguns acham que a Bíblia tem, mas não é tão difícil não, vamos descomplicar. E hoje nós vamos descomplicar a palavra revelação. Você sabe qual a diferença de você ter entendimento ou revelação? Descomplica de hoje nós vamos falar sobre revelação e a força e o poder que a revelação tem em nossas vidas. A igreja primitiva, os textos dos profetas sempre citaram a importância de você ter revelação da palavra de Deus, não só entendimento. Vários textos falam da diferença entre você ter entendimento e a revelação da palavra de Deus. Entendimento é importante, entendimento é quando você recebe a palavra de Deus nos seus pensamentos, você já começa a mudar os pensamentos, que fazem uma grande diferença nas nossas vidas, mas o que transforma a nossa vida, o que muda o nosso interior, o que muda a nossa essência é a revelação. Então nós vemos diversos profetas, por exemplo, como Isaías, ele tem entendimento de Deus, ele tem entendimento da palavra de Deus, ele era um profeta, mas quando ele tem um encontro com Deus, quando Deus se revela de uma maneira pessoal a ele é totalmente mudado. As suas profecias daí para frente são mudadas. As palavras que ele usa são diferentes. Se nós vemos o profeta, o rei Davi, aliás, ele tem um momento que ele tem entendimento de Deus, mas quando ele começa a ter revelação de Deus, ele até tem visões e entendimento do Messias, de Jesus que viria. Então nós temos que não só buscar o entendimento, mas a revelação. Só que a nossa geração tem perdido isso, porque nós vivemos num período babilônico, de mentalidade babilônica, de mentalidade grega, e isso tem roubado o poder de nós recebermos a revelação. Esse pensamento babilônico, ele valoriza muito mais você ter o conhecimento. Eu conheço, eu sei, eu entendo, e isso é honrado, isso é aplaudido nesse meio, nesse mundo que vivemos. Mas para Deus, o que atrai a sobrenaturalidade, o que atrai o céu, o que atrai o poder de Deus, é a revelação. Daniel capítulo 2, versículo 21 a 23 nos diz assim: ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes, mas ele revela o profundo e escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, quando eu entendo e busco a revelação está ligada à luz. Então, quanto mais eu buscar a revelação de Deus, de sua palavra e a revelação de quem ele é, ele vai se revelar a mim de uma maneira pessoal, ele vai revelar quem eu sou, ele vai revelar quais propósitos ele tem para minha vida, ele vai revelar quem eu sou nele. Então começa a mudar tudo. Se eu tenho só entendimento, eu continuo ainda com o pensamento antigo, eu continuo com a mentalidade antiga muitas vezes, as lutas, as dificuldades emocionais parecem insistir em permanecer ali, mas quando eu tenho revelação de quem é Deus, ele se revela de uma maneira pessoal e eu também começo a entender quem eu sou nele, a força que eu tenho nele. Eu não sou nada, eu não posso nada, mas nele eu posso todas as coisas. Em Cristo eu posso todas as coisas porque ele me fortalece. Então eu não preciso só ter entendimento, mas eu preciso buscar a revelação. Ore, igreja, por revelação. Ore você por revelação. Pai, revela-se a mim. Pai, revela a tua grandeza a mim. Revela quem tu és em mim e revela quem eu sou em ti também. Ore por isso. Era uma oração que o apóstolo Paulo fazia na igreja primitiva. Era uma oração que Jesus ensinou. É uma oração que os profetas faziam. Então, o que eu quero deixar aqui de recado é a diferença entre entendimento e revelação está no ponto que você começa a conhecer mais a Deus e Deus começa a revelar quem você é nele. Tudo é diferente. Você começa a ser mudado, você começa a ser transformado. Você não é conhecido somente por aquilo que você decorou ou conheceu intelectualmente, mas você é conhecido pelo teu coração. Então se liga aí, nós estamos aqui descomplicando a revelação. Busca a revelação de Deus, descomplica, Pastor Digão, descomplica. Esse foi o Descomplica de hoje, então se você ainda não curtiu o canal, curte, ativa as notificações para que você possa receber os novos vídeos, e se você não deu um like ainda no vídeo, dê um like lá para que a gente possa invadir e multiplicar esse Descomplica aí, para descomplicar a tua vida, para descomplicar a minha, para descomplicar os textos bíblicos. Então, Pastor Digão, descomplica.